Será que é possível, em pleno século XXI, ainda se ter filhos obedientes? Numa geração onde as crianças são constantemente incentivadas a se tornarem indivíduos críticos, pensantes, que se posicionam, que corram atrás dos seus sonhos com muita determinação, com muita vontade, que saibam se expressar, opinar, dar a sua opinião, que sejam, né, os famosos críticos e pensadores. Será mesmo que nessa geração, em pleno século XXI, é possível termos filhos obedientes? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque existe um contrassenso aí nesse assunto que a gente pode observar nitidamente. Existem aí as mães, os pais que acreditam que a criança ela precisa obedecer e ponto final, sem criticar, sem opinar. Mas também existe aí no mercado muitos pais acreditando, né, e defendendo a opinião de que a criança ela precisa e deve exercer a sua liberdade de escolha, a sua liberdade, e o pai precisa acompanhar esse processo de liberdade da criança. Bom, então como fazer aí nessa balança um peso justo, né, para não ir nem para um extremo e nem para o outro. Quem é minha aluna já sabe o que eu penso sobre obediência, e sim, para mim, a obediência ela é um princípio inegociável na relação mãe e filho. Sim, obediência é um princípio inegociável na relação pai e filho. Por quê, gente? Para mim, eu considero que obedecer é bom não para os pais, mas bom para a criança. E existe até um versículo bíblico que eu trago isso muito forte para a minha vida, que está lá escrito em Efésios, que falam assim, é uma orientação bíblica. Filhos, obedeçam a seus pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenha vidas longas sobre essa terra. Olha só que interessante, gente. Obediência é um princípio bíblico, é algo de valor, é algo que tem o seu lugar na relação mãe-filho, na relação pai-filho, e para mim é um princípio inegociável, porque é algo bom para a criança. Né? Nesse versículo aqui, eu não vou fazer nenhuma pregação, não vou desenvolver nenhuma parte teórica aqui de forma com nenhuma base teológica, mas esse princípio fala muito comigo, porque eu realmente acredito que obedecer fala de um benefício muito bom para a criança, porque a obediência ela desenvolve habilidades importantes na vida dessa criança que vai fazer com que ela tenha uma vida boa aqui nessa terra, porque a todo lugar, em todo momento, nós precisamos saber lidar com regras, saber lidar com limites, e obedecer tem a ver com isso, não é verdade? Então, quem é minha aluna sabe o quanto que eu oriento sobre educar os nossos filhos buscando esse princípio da obediência. O quanto eu oriento as mães a buscar pela questão também da autoridade, do exercer a sua autoridade dentro de casa com sabedoria, em educar e treinar os seus filhos para que eles sejam obedientes, porque para mim isso é um ponto muito importante. Mas existe aqui um grande equívoco em relação a esse tema, que muitos pais, muitas mães contradizem esse assunto, entendendo algo diferente em relação à obediência. Muitos pais entendem que a criança ela precisa obedecer a todo custo, a todo preço e de qualquer maneira. Então, para mim, o que não é obedecer? O que não é exigir de uma criança obediência? Não é obedecer para mim, você, mãe, exigir que o seu filho cumpra uma ordem a todo preço, a todo custo, de qualquer maneira. Quando você, mãe, entra nesse espaço de fazer com que o seu filho cumpra uma ordem dada sua a todo preço, a qualquer preço e a todo custo, você acaba fazendo com que a obediência seja algo bom para você. Já parou para pensar nisso? Quando você entra no espaço de que meu filho tem que me obedecer, de que eu falo, meu filho tem que cumprir, sem questionar, sem opinar, sem um espaço para ele se posicionar,
a gente entende que a obediência, ela é um benefício para o pai, porque o pai fala, a criança simplesmente faz. O pai dá uma ordem, a criança simplesmente obedece. Então, quando o pai entende que a criança precisa obedecer a todo custo, né, a todo preço e de qualquer maneira, esse pai acaba considerando a obediência, que seria algo bom para a criança, apenas como um benefício próprio. É algo que eu observo muito em todos os atendimentos que eu faço. Eu sempre tenho essa percepção de que quando a mãe vem falar comigo e fala, poxa, o meu filho não me obedece, o meu filho, ele não faz o que eu mando, existe ali uma expectativa dessa mãe de que a criança faça o que ela fala, sem questionar, sem se posicionar, sem duvidar, sem perguntar os porquês. E essa mãe acaba muitas vezes criando uma expectativa de um mundo ideal. Por exemplo, eu falo e ela tem que cumprir. Eu dou uma ordem e ela tem que executar. E quando isso não acontece, quando essa expectativa da mãe não acontece, existe ali uma frustração muito grande.